Encontra-se um país de vastas planícies férteis, cidades antigas e uma longa história repleta de glória e tragédia. O povo da Ucrânia manteve sua identidade nacional e ricas tradições culturais, apesar de séculos de perseguição e dominação estrangeira. A Ucrânia é uma terra de contrastes, racional e mística, adaptável e duradoura, antiga e moderna. A Ucrânia se estende por 233 mil milhas quadradas, sendo, depois da Rússia, o maior país da Europa, maior que a França, Alemanha ou Espanha. Mais de 52 milhões de pessoas vivem neste vasto país. Desde a dissolução da União Soviética em 1992, os vizinhos da Ucrânia são a Moldávia, Romênia, Hungria, Eslováquia, Polônia, Bielorrússia e Rússia. Kiev é a capital da Ucrânia. Kiev está situada no rio Dnieper, na encruzilhada de antigas rotas comerciais. Muitos monumentos históricos são o testemunho do longo e glorioso passado de Kiev. A estátua do príncipe Vladimir é uma das características dominantes do horizonte de Kiev. Vladimir foi um governante do século X da Rus de Kiev, uma federação solta de povos, a origem da nação moderna da Ucrânia. Mas talvez o príncipe Vladimir é lembrado como um santo, quem trouxe o cristianismo para a Ucrânia. O portão dourado remonta ao filho do príncipe Vladimir, Yaroslav, o Sábio. Era uma vez a entrada principal para Kiev. Mas ao longo dos séculos, a cidade cresceu além dela e o portão caiu em ruínas. Foi recentemente restaurado e agora é cuidadosamente mantido. Outra figura central na história da Ucrânia foi o Hetman cosaco Bohdan Khmelnytsky. No século XVII, Khmelnytsky conseguiu unir os povos teimosamente independentes da Ucrânia e libertar a nação da dominação estrangeira. Mas mais tarde, ameaçado por inimigos poderosos de todos os lados, Khmelnytsky assinou um tratado com o czar russo. No entanto, em vez de proteger a Ucrânia, a Rússia usou o tratado como pretexto para tomar o controle do país. Em 1982, os governantes soviéticos construíram este chamado Monumento da Reunificação, tentando convencer os ucranianos de que não haviam perdido a independência, mas que apenas tinham sido reunidos à mãe Rússia. Hoje, ironicamente, a livre iniciativa floresce aos pés deste símbolo de controle comunista. Estudantes do Conservatório de Kiev ganham dinheiro extra tocando músicas ocidentais na base do monumento. Sob o domínio soviético, uma coisa dessas teria sido ilegal. O comunismo começou a se afirmar no final da Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, a Rússia czarista começou a se desintegrar e a Revolução Bolchevique completou o processo. A Ucrânia, aproveitando o caos, declarou sua independência, mas não permaneceria livre por muito tempo. A nova república logo foi dilacerada por facções em guerra e, eventualmente, caiu nas mãos dos bolcheviques. As democracias ocidentais estavam muito confusas, distantes e lentas para responder. No papel, a Ucrânia ainda era uma nação independente. Na verdade, havia se tornado uma colônia soviética. O regime comunista foi devastador para a Ucrânia. Os camponeses ucranianos resistiram à dominação soviética e à coletivização da terra. Para subjugá-los, Sant arquitetou uma fome. Ele forçou a Ucrânia a enviar tanto de seu grão para a Rússia que o país não tinha o suficiente para alimentar seu próprio povo. 4 milhões de ucranianos morreram de fome em 2 curtos anos. Mas o desejo de liberdade, não. Morreu.
Em 24 de agosto de 1991, a Ucrânia declarou sua independência. Leonid Makarovich Kravchuk foi empossado como o primeiro presidente. O ano novo só que eu boedi. Foi especial para os ucranianos. Crianças vieram de todos os cantos da Ucrânia para participar desta apresentação. Após anos, as fronteiras da Ucrânia foram abertas e viajantes de todo o mundo podiam entrar e sair livremente. Com a independência, estão sendo feitos esforços para preservar o patrimônio cultural e histórico do país. A recentemente restaurada Catedral de Santa Sofia é um dos tesouros históricos e culturais mais importantes da Ucrânia. O príncipe Yaroslav, o Sábio, lançou as fundações para a catedral de muitas cúpulas e 5 naves no início do século XI. Santa Sofia foi a principal igreja da Rus de Kiev e o centro da vida religiosa, política e cultural da Ucrânia por 900 anos. O interior da catedral permaneceu quase inalterado durante todo esse tempo. Os mosaicos ainda brilham tão ricamente quanto no dia em que foram concluídos. Os artistas que criaram essas imagens usaram uma paleta de 177 cores, incluindo nada menos que 25 tons de ouro. Embora os invernos da Ucrânia sejam amenos para a Europa, eles podem ser muito frios, com muita neve. Os ucranianos não são o tipo de pessoas que deixam o inverno mantê-los dentro de casa. Verão ou inverno, sempre há pescadores no Dnieper. A pesca de inverno geralmente resulta em uma captura pequena, se é que algo é pescado. A pesca no gelo é feita por prazer, não para colocar comida na mesa. Olhando para Kiev de longe, as primeiras formas que se destacam no horizonte são as cúpulas do mosteiro de Pechersk. De acordo com as antigas crônicas, o mosteiro foi iniciado em 1051. É o mais antigo do país. Na mensagem da igreja, o santo apóstolo, nas antigas histórias de nossa igreja, é contado que o apóstolo André veio a este lugar e disse: "Nestes montes Deus deve ser louvado e prosperará." A profecia do apóstolo se concretizou 1000 anos depois, quando São Antônio veio a estas colinas desertas. Era um lugar selvagem e desabitado quando ele começou a cavar as cavernas. Através da oração e do jejum, ele fortaleceu esses lugares escuros para que iluminassem toda a terra. Há mais de 1 milha de túneis no mosteiro de Pechersk em 2 sistemas extensos. Eles têm de 15 a 33 pés de profundidade, escavados em calcário. Isso mantém a umidade baixa e a temperatura constante entre 50 a 54 graus Fahrenheit no inverno e no verão. O mosteiro vem aqui para jejuar, rezar e cantar. Alguns, apenas por algumas horas ou alguns dias, mas alguns vêm por anos. Aqui não há dia ou noite, nada para marcar o fluxo suave do tempo. Todas as distrações, todas as vistas e sons são deixados para trás, deixando os monges livres para se concentrarem na oração e no canto. Eu não
quero viver. A Torre do Sino do século XVIII, no mosteiro de Pechersk Superior, é a mais alta da Ucrânia. 316 pés. Cerca de 5 milhões de tijolos foram usados para construí-la. A Torre do Sino oferece uma vista panorâmica do mosteiro e de suas muitas igrejas e outros edifícios. No final do século XVIII, o mosteiro possuía várias centenas de oficinas e fábricas, 3 cidades, 7 assentamentos e 120 vilarejos com 56 mil servos. Desde o ano de 1615, o mosteiro de Pechersk também possui sua própria gráfica. Os livros publicados aqui foram influentes na promoção da educação, ciência e cultura entre o povo. Eles eram populares porque a maioria deles era escrita em uma linguagem próxima ao ucraniano falado. Os ucranianos são leitores ávidos. Mais livros são lidos aqui que na maioria dos países. A Praça da Independência é o cruzamento e centro da Kiev moderna. É mais do que apenas um ponto de passagem, um lugar para trocar de uma linha de metrô ou bonde para outra. É um lugar onde o pulso e o humor da cidade podem ser sentidos, onde as pessoas vêm para descansar e se preparar para o trabalho do dia, um lugar para encontros e trocar opiniões sobre assuntos atuais. Cortando diretamente a Praça da Independência está a rua mais larga e uma das mais movimentadas de Kiev, a Kreshchatyk. As calçadas largas ao longo da Kreshchatyk fazem dela lugares favoritos das pessoas para um passeio tranquilo. A maioria dos edifícios na Kreshchatyk foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Eles foram reconstruídos no auge do comunismo. Toda a arte mostrava a classe trabalhadora supostamente feliz sob o regime soviético. Os edifícios foram decorados com ornamentação e escultura, com estátuas de arquitetos, agricultores, soldadores e outros trabalhadores, posando e olhando para o futuro. Oficialmente, o estilo chamado realismo socialista, informalmente, apelidado barroco socialista. Um contraponto antigo ao moderno Trivchat é a rua chamada Andrews Spassk, na Igreja de Santo André, Igreja de Santo André. É aqui que os kievitas vêm para ver exibir as últimas tendências. É um lugar onde os recém-casados veem suas fotografias de casamento. Uma mistura de história e lenda disse que esta casa foi projetada por um arquiteto que lamentava a morte de sua filha, que havia se afogado. Supostamente, é por isso que ele estava tão obcecado com estátuas de criaturas aquáticas, como sapos e sereias. A explicação mais prosaica é que, como foi construída para um proprietário de uma fábrica de cimento, a fachada da casa era uma espécie de propaganda para as possibilidades artísticas do cimento. Até o prédio da universidade tem sua história. Desde o início do século XIX, a universidade era conhecida por sua liberdade de pensamento e inclinações democráticas. No final do século XIX, Taras Nicolau II ordenou que fosse pintada de vermelho como punição por rebeldia. Isso era para funcionar, com a ordem de usar a letra escarlate. Mas não funcionou. A Universidade Vermelha, como foi apelidada, continuou a prosperar. Alguns graduados desta e de outras universidades de Kiev alcançaram fama mundial, como Sikorsky, que construiu helicópteros nos Estados Unidos. Outros graduados seguiram para o escritório de design Antonov. Alguns dos aviões mais avançados da antiga União Soviética foram projetados e testados nos túneis de vento de Antonov. Algumas das áreas de design ainda parecem um tanto antiquadas, mas as aparências podem enganar.
O escritório de design Antonov está na vanguarda do design e fabricação de aviões no mundo. O maior avião do mundo foi construído Antonov. Transportou o ônibus espacial soviético, Uran, e muitas outras cargas grandes demais para aviões comuns, mas precisam chegar rapidamente a algum lugar. O verão é tempo de descanso para os trabalhadores de Kiev. Muitos deixam a cidade para acampamentos de verão no campo. Os trabalhadores têm 3-4 semanas de férias pagas todos os anos, e a maioria deles aproveita esse tempo no verão. Acampamentos de verão sempre incluíam os chamados programas culturais, geralmente filmes ou apresentações musicais. O grupo de coro, Rodion, é composto pelos cantores amadores mais talentosos de muitas fábricas de Kiev. Tipo, você consegue ver aquilo que estou apontando ali na frente? Os artistas recebem pouco. Sua verdadeira recompensa é a alegria de se encontrar e cantar junto com os amigos. Os agricultores são o único grupo de trabalhadores que não descansam no verão, assim como os trabalhadores do Instituto de Pesquisa Agrícola de Mironovka, não muito longe de Kiev. O instituto é famoso por desenvolver novas variedades de grãos. Amostras de trigo são coletadas e testadas para variedades melhoradas. Parte do grão é usada para clonagem. Neste laboratório, o pólen é removido das espigas de grão e clonado em soluções especiais para formar plantas completas, com raízes, caules, folhas. O processo pode parecer longo, mas economiza anos de experimentação nos campos e muitas variedades de trigo desenvolvidas nesses laboratórios não poderiam ser cultivadas de outra forma. A apenas alguns quilômetros, há um lugar querido pelos ucranianos. Todas as manhãs, os terrenos varrem e as teias de aranha removem dos arbustos. Na colina de Kaniv, o poeta, escritor e pintor Taras Shevchenko, em 1814, Shevchenko nasceu em uma família de servos na aldeia próxima. Suas chances de superar o destino de seus pais eram extremamente baixas. No entanto, seu talento extraordinário e determinação o levaram muito além do horizonte de seus contemporâneos. Aos 22 anos, Shevchenko foi descoberto por outros artistas. Impressionados por seu raro talento, eles reuniram dinheiro e compraram sua liberdade da servidão. Em poucos anos, Shevchenko se tornou um dos pintores e poetas mais famosos da Ucrânia. 150 milhas ao norte de Kiev fica Chernihiv, fundada no século VII. A cidade é rica em arquitetura medieval. Chernihiv é famosa por seu bordado e por fabricar o instrumento musical ucraniano bandura. Muito de Chernihiv está em reparo e restauração, especialmente nos locais históricos. Em muitos lugares, os trabalhadores usam métodos manuais da construção original. Chernihiv tem tantas igrejas que parece haver uma cúpula em forma de cebola, não importa para onde se olhe. A maioria das igrejas aqui tem pelo menos 700 a 800 anos. Eles dizem que suas cúpulas estão cobertas com ouro suficiente para fazer uma aliança de casamento para cada pessoa em Chernihiv. A mais antiga das igrejas de Chernihiv é a Catedral do Salvador, fundada no século XI. Ao lado dela fica uma escola. Incrivelmente,
As classes mais baixas não eram excluídas desta escola, e os filhos de famílias pobres de cossacos e burgueses eram admitidos, os filhos dos ricos e nobres. Hoje, a alfabetização é universal. Todas as crianças sabem ler e escrever. A região de Chernihiv é famosa pelas artes e ofícios populares. Sob o regime soviético, os melhores artesãos eram empregados em oficinas e fábricas estatais que se especializam em bordados. A maior parte do trabalho é feita por máquinas, mas partes intrincadas são feitas à mão. Uma das bordadeiras mais talentosas de Chernihiv é Yevdukeia Yevtushenko. Tenho trabalhado por 33 anos. Tenho trabalhado aqui por 33 anos. Faço bordados, crio desenhos e treino os trabalhadores em várias técnicas. Também verifico a qualidade do trabalho finalizado e a técnica de costura dos trabalhadores no local para criar um desenho. Nossos designs são baseados em tradições nacionais. Vamos a museus, às aldeias e observamos os padrões antigos aqui. De tudo isso, criamos nossos próprios designs adaptados tanto para roupas modernas quanto para trajes folclóricos. Uma vez, houve um conjunto de camisa feminina e masculina no qual trabalhei por cerca de 10 anos. Não o temos mais aqui. Foi um trabalho muito delicado, muito cálculo, muitos detalhes. Trabalho em uma peça, apenas por 1 ou 2 meses, ou 3. Embora existam muitos lugares na Ucrânia onde se faz bordados, há apenas um lugar onde a bandura ucraniana é produzida. Mais de 30.000 delas foram feitas nesta fábrica de Chernihiv, desde que a produção em linha de montagem foi introduzida em 1952. Além dos instrumentos produzidos em massa, banduras feitas também são criadas aqui. Cada uma é feita à mão e decorada com designs embutidos. Um mestre fabricante de instrumentos pode fazer apenas cerca de 20 banduras por ano. A bandura moderna tem 55 cordas. Dessas, 12 são cordas de baixo. O alcance cobre 4/8. Tradicionalmente, a bandura era tocada por músicos contadores de histórias cegos que cantavam sobre eventos históricos. Mesmo hoje, muitos tocadores de bandura são cegos. Pavlo Stepanovich Surkun continua essa longa tradição hoje. Nesta balada, ele conta a história do famoso cossaco e lutador contra os tártaros, Morozenko. Oh, que dia lindo! E nós estamos... Estou tão preocupado com isso, pois não sei o que fazer. Cante, meu querido, meu pequeno gelo, com o vento soprando para longe e trazendo novas esperanças. A cidade de Dnepropetrovsk foi fundada por Catarina II em 1784. É uma das várias cidades industriais no coração da Ucrânia. Sob o regime comunista, Dnepropetrovsk estava fechada e ninguém podia entrar ou sair sem permissão. A razão oficial era proteger indústrias sensíveis. Mas, na verdade, era apenas mais uma maneira de controlar o povo. A cidade foi finalmente aberta aos estrangeiros em 1990. O centro de atividade está perto do shopping, ou loja universal, como é chamado aqui. Comida rápida, ao estilo ucraniano, é vendida aqui na forma de piroshki, pães assados com recheio de carne, ovos ou geleia. A fonte ajuda a refrescar nos dias quentes de verão. Para aqueles que querem deixar a cidade quente de verão por completo, há uma fuga fácil. Um teleférico transporta pessoas entre o centro da cidade e as praias de areia em uma ilha próxima no rio Dnieper.
Apenas 48 milhas rio abaixo está a maior ilha do Dnieper, Gortitsa. É também, historicamente, a mais importante das ilhas do Rio. Aqui, no século XV, servos fugitivos formaram a primeira e mais famosa comunidade de cossacos, Zaporozhian Sich, literalmente, a clareira além das corredeiras. Agora, um museu na ilha é dedicado aos cossacos e cenas da história dos cossacos são temas favoritos para filmes e romances. Águas traiçoeiras e margens íngremes uma vez protegeram a ilha de atacantes. Agora, restam as margens altas. A vista de Gortitsa para uma das maiores barragens hidrelétricas da Europa. No início do século XVIII, Hetman Ivan Matsepa liderou os cossacos em uma revolta malfadada contra Czar Pedro, o Grande. Em jogo estava a independência ucraniana. Para melhorar suas chances, Ivan Matsepa buscou ajuda do rei sueco Carlos Bartazes II. A batalha que decidiria o destino da Ucrânia pelos próximos 2 séculos foi travada neste campo perto da cidade de Poltava. Ivan Matsepa e Carlos XII foram derrotados. As posições das forças russas vitoriosas ainda estão marcadas com colunas simples. Para comemorar a vitória de Pedro, uma igreja foi construída nas proximidades e uma cruz erguida sobre o túmulo dos 13.445 soldados russos que morreram na batalha. Um monumento mais modesto também foi erguido para os soldados suecos. Os vencedores escrevem a história. Conspicuamente ausente está qualquer monumento aos cossacos ucranianos que também morreram aqui. Talvez este novo monumento aos cossacos ajude a compensar o desequilíbrio histórico. Ele marca o 500º do ano desde a primeira aparição dos cossacos nas crônicas antigas. No mundo fora da Ucrânia, os cossacos são vistos como vilões. Dentro da Ucrânia, eles são lembrados pelas boas que fizeram. Após as cerimônias oficiais adequadas, a celebração pode começar. Grupos folclóricos de toda a Ucrânia cantam e apresentam danças de suas regiões nativas. Os cossacos fizeram mais do que lutar e dançar. Eles também financiaram a construção de muitas igrejas. A última igreja fundada pelos cossacos zaporosianos foi a Igreja Colegiada da Santíssima Trindade em Novomoskovsk, erguida com madeira transportada pelo rio Dnieper. É a maior estrutura de madeira do século XVIII em toda a Europa. Aqui, madeira, arquitetura e técnicas de construção. Nossa igreja foi construída sem um único prego. Ela está de pé há 219 anos e ainda podemos desfrutar de sua beleza. As outras grandes igrejas de madeira na área não foram preservadas. Esta é o orgulho dos nossos famosos cossacos ucranianos. A igreja colegiada tem um significado especial para as pessoas desta região. Elas viajam distâncias para vir aqui celebrar eventos importantes de suas vidas. Recém-nascidos são batizados aqui e jovens casais se casam. Pão, frutas e doces são trazidos para os velórios. E terra é trazida abençoada e posta nos túmulos. Os cossacos trouxeram muitas igrejas bonitas e outros desenvolvimentos para a região, mas talvez sua conquista mais importante tenha sido resistir à servidão, um trabalho incessante que equivalia à escravidão. Por causa dos cossacos, algumas aldeias escaparam quase completamente da servidão. Como resultado, as pessoas tiveram tempo para praticar e desenvolver suas artes e ofícios tradicionais. Exemplos notáveis disso podem ser encontrados em uma pequena galeria local e oficinas na vila de Petrikovka. O mentor por trás da galeria e da oficina é Fyodor Pankov. As pinturas de Petrikovka ajudam contadores de histórias a transmitir lendas e história oral. Cada parte é um lembrete de um elemento de uma história, para ajudar na lembrança. A lenda de Petrikovka, cereja azeda, nesta galeria é um excelente exemplo. Nos tempos antigos, cossacos viviam em Petrikovka.
Se eles não queriam se casar, iam para o mosteiro. Os casados ficavam em suas próprias casas. Aqui nesta casa há apenas uma, cegonha. As pessoas sabem que as cegonhas gostam de se casar. Então, uma cegonha significa que aqui vive um cossaco solitário sem esposa. A cor amarela significa que é o outono de sua vida e ele está envelhecendo. Mas ele tem uma grande esperança, sua filha. Ela é jovem e é por isso que está pintada de verde. Há também um jovem bonito. Toda Petrakovka ama este casal. Eles estão noivos para se casar, mas nunca vivem para ver este dia feliz. Os crimeanos invadem a aldeia e a queimam. Você pode ver o fogo queimando essas casas. O povo da aldeia enterra o casal lado a lado, para que pelo menos possam estar juntos no próximo mundo. Uma cerejeira azeda é plantada em seu túmulo. Ela dá frutos tão deliciosos que as pessoas vêm de longe para comê-los e levar sementes para plantar em casa. Essa cerejeira ainda está viva em nossa aldeia. Na realidade, temos muitas pessoas. A parte mais ao sul da Ucrânia inclui a adição mais recente à nação, a Península da Crimeia. Ela foi incorporada à Ucrânia em 1954. A maior cidade desta parte da Ucrânia é Odessa. Odessa é uma cidade portuária. Sua atmosfera pacífica parece vir do ritmo calmo dos navios que vêm e vão no porto. Odessa é uma cidade bonita por qualquer padrão. 1 em cada 3 cidadãos ganha a vida com o porto ou o Mar Negro. Mais pessoas de nacionalidade não ucraniana vivem aqui do que em qualquer outra cidade da Ucrânia. Odessa floresceu melhor na época do Duque de Richelieu, que fugiu para cá da Revolução Francesa. Sob seu governo, a cidade atingiu seu auge econômico e cultural. A estátua de Richelieu está no topo das escadarias de Potemkin. Os degraus são nomeados em homenagem a um couraçado russo, cuja tripulação se amotinou em 1905 e foi massacrada nestes degraus. Ou pelo menos é assim que foi mostrado no filme Encouraçado Potemkin, do diretor soviético Sergei Eisenstein. Os 192 degraus foram projetados para que são os patamares visíveis de cima. Isso faz com que os degraus pareçam mais curtos. Olhando de baixo, os patamares ficam escondidos. A vida tende a correr em um ritmo tranquilo em Odessa. Há muitos parques e passeios sombreados, e parece que as pessoas têm bastante tempo para aproveitá-los. Odessa é apenas uma curta viagem até a Crimeia, o paraíso de férias da antiga União Soviética. É fácil entender os chefes russos e soviéticos tinham vilas de férias aqui. As principais atrações da Crimeia são as águas quentes do Mar Negro e a abundância de sol. Para aqueles que não podem pagar suas próprias vilas, há muitos hotéis. Yalta é o maior dos resorts costeiros da Crimeia. A cidade foi fundada pelos bizantinos há bem mais de 1 milênio. Seu clima se assemelha ao do Mediterrâneo, protegido dos ventos frios pelas montanhas em 3 lados, mas refrescado pelas brisas suaves do mar no verão. Yalta é historicamente conhecida pela Conferência de Yalta, realizada no final da Segunda Guerra Mundial. A conferência ocorreu fora de Yalta, em uma antiga residência de verão do czar Nicolau II, o Palácio de Livadia. Em fevereiro de 1945, líderes britânicos, americanos e soviéticos se reuniram para decidir o destino da Europa no pós-guerra. A Ucrânia recebeu seu próprio assento nas Nações Unidas. Sua costa não é a única atração da Crimeia. O interior da Península da Crimeia é igualmente rico em tesouros, tanto naturais quanto feitos pelo homem. A apenas 2 horas de carro de Yalta está a antiga capital e sede do Khan Tártaro, Bakhchisarai, Palácio dos Jardins em Tártaro. Os tártaros viviam na Península da Crimeia há séculos antes da chegada dos ucranianos e dos russos. Khan Abdul-Sahal Girey construiu este palácio em 1519. Ele e sua família estão enterrados no cemitério dentro das muralhas do palácio.
Ashhadu anna Muhammadan Rasul. Hoje, o palácio é a sede do Museu Histórico e Arqueológico, responsável não apenas pelo palácio, mas também por 14 cidades-caverna na região. A apenas 2 milhas, esculpido na rocha, está o Mosteiro da Caverna da Dormição, posto avançado do cristianismo desde o século VIII. Aqueles que subiam esses degraus geralmente não saíam para se juntar novamente ao mundo profano. Eles permaneceram no mosteiro mesmo quando o controle sobre o território pelo museu aumentava e diminuía. Para alguns, a rocha na qual viviam também se tornou seu local de descanso permanente. Capelas e igrejas completas com colunas a frescos foram esculpidas em rocha sólida. A Ucrânia Ocidental se estende até as montanhas dos Cárpatos. O centro espiritual da região é Lviv. Entre Lviv e Kiev se estende um campo suavemente ondulado, o tipo de terra agrícola rica que a tornou uma tentação para todos os países vizinhos. A região é pontilhada de castelos da Idade Média, como o Castelo Olesco do século XIV. Muitas nações possuíram este castelo antes de ele ficar firmemente nas mãos ucranianas. Lituanos, poloneses, russos, austríacos e até tártaros foram todos mestres aqui em um momento ou outro. A terra agrícola ao redor de Olesco é tão rica quanto em quase toda a Ucrânia. Roman Mikhailovich Kut viveu aqui toda a sua vida. Este ano estamos tendo uma colheita de trigo muito bonita. Tivemos uma boa colheita este ano. A cevada está rendendo 4.500 libras por acre. O trigo, 3.700 libras por acre. Nosso solo é muito bom. No entanto, este ano tivemos uma primavera tempestuosa. Tivemos ventos, granizo. O granizo achatou o trigo, então é difícil colher. Mas acho que ainda nos sairemos bem, então o povo da Ucrânia não precisará mendigar. Cegonha. Caminham atrás da colheitadeira para pegar sapos e ratos. Cegonhas fazem ninho em quase todas as outras casas da aldeia. Todos os anos elas retornam aos seus ninhos e depois têm seus filhotes. Em breve, após o dia 22 de agosto, elas começarão a partir. Ao longo de sua fronteira ocidental, a Ucrânia se eleva nas montanhas dos Cárpatos. Mesmo hoje, grandes partes dos Cárpatos estão isoladas, afastadas do mundo moderno, tanto no espaço quanto no tempo. Comparado com o resto da Ucrânia, os campos aqui tendem a ser pequenos e há mais pastagens para o pastoreio de ovelhas e vacas. A indústria não deixou marca. A vida das pessoas é muito parecida com a de gerações atrás. A região da Ucrânia Ocidental, há muito tempo, é o repositório dos costumes e tradições mais antigos da Ucrânia. Talvez o mais famoso deles seja a tradição de pintar os ovos de Páscoa, ou pisanki, como são chamados em ucraniano. A palavra pisanki vem da palavra escrever.
Na verdade, as pessoas na Ucrânia dizem que escrevem um ovo de Páscoa. Lesa Priveda é uma das principais artistas de Pysanky da Ucrânia. Eu escrevo de 500 a 600 em uma semana. Eu faço cerca de 500 a 600 ovos por ano. Eu faço Pysanky porque sou artista e pintora e estudo arte folclórica. Também, talvez, por causa de algo que aconteceu quando eu era muito pequena. Não me lembro quantos anos tinha, talvez 3, talvez 4. Eu tinha 3 ou 4 anos. Nós temos essa tradição. A nossa tradição do padre abençoa os Pysanky na época da Páscoa. Então nós os exibimos em um prato grande. Não tem algum lugar onde pudesse ser visto. Estes são os sacrifícios. E isso sempre, quando era pequena, ficava fascinada pelo prato de Pysanky. Não conseguia resistir. Então uma vez peguei um banquinho para alcançar o prato. Eu o puxei para mim e ele caiu no chão. Todos os ovos foram quebrados. Então, quando eu tinha 5 ou 6 anos, comecei a tentar. Para escrever os ovos eu mesma. Eu queria recriar aqueles Pysanky porque me lembrava de como eram bonitos e de como eu os quebrei. Depois comecei a fazer isso mais seriamente. E foi isso que tudo levou. Este é o ornamento contemporâneo. Aqui, eu uso os elementos do tradicional, mas as divisões no ovo são não convencionais. Pysanky tradicionais não são compostos assim. E um pássaro de pedra voou para dentro. Este design foi inspirado pela poesia de Stefan Popila, um poeta que foi preso aos 22 anos. Este é o outono, primavera, e a estação das folhas caindo. Verão. Inverno. A capital cultural e política do oeste da Ucrânia é Lviv. Se Kiev é o cérebro da Ucrânia, Lviv é o coração do país. Lviv foi fundada em meados do século XIII pelo príncipe Daniel da Galícia. A cidade foi nomeada em homenagem a seu filho, Leo. Lviv, em ucraniano. Para ver o lado íntimo de Lviv, é melhor começar cedo pela manhã, logo após as ruas terem sido lavadas, mas antes que as poças tenham secado. Quando os notívagos estão a caminho de casa e as pessoas do dia estão começando a acordar. As antigas casas dos mercadores na praça do mercado estão em seu melhor momento à luz do sol da manhã, baixo no horizonte. Lviv também significa leão em ucraniano, e o leão tem sido o símbolo da cidade há muito tempo. Estátuas de leões são encontradas em todos os lugares, em todas as formas e tamanhos, e em todos os lugares e posições. É uma cidade com um sabor distintamente da Europa Ocidental. Os trilhos dos bondes são do padrão estreito da Europa Ocidental, da bitola larga do restante da antiga União Soviética. A maioria das pessoas não tem carros particulares em Lviv, e se tivessem, não haveria lugar para estacioná-los nas ruas estreitas. Felizmente, o transporte público vai a todos os lugares, especialmente os bondes. Andar em um deles é uma boa maneira de ter uma noção da cidade. A maioria dos motoristas de bonde são mulheres. Mulheres dirigem melhor do que os homens, porque são menos propensas a entrar em corridas com carros.
Apesar do isolamento durante os tempos comunistas, Lviv sobrevive como uma cidade multilingüe. A maioria dos habitantes de Lviv fala pelo menos uma ou duas línguas, além do ucraniano nativo. O comércio está começando a se recuperar, e há mais produtos de fontes variadas no mercado local. O fornecimento de alimentos frescos varia conforme estações. Flores frescas são abundantes em qualquer época do ano. Perto do mercado original está uma igreja dedicada ao santo padroeiro do comércio, a Igreja Ortodoxa Cristã de São Peresqueva. As fundações da igreja datam do século XIII. Dentro está um dos iconóstases mais preciosos, ou paredes de altar da Ucrânia. É composto por 70 ícones, pintados pelos mestres de Lviv dos séculos XVI e XVII. A maioria dos ícones é dedicada a Jesus Cristo e cenas de sua vida. Um lugar de destaque também é dado ao ícone de Santa Peresqueva. Uma fileira de ícones menores mostra seu sofrimento antes de ser decapitada. No inverno, sob um manto de neve, Lviv parece ainda mais antiga do que realmente é. Os sons modernos da cidade são abafados e os sons ocasionais da natureza podem ser ouvidos um pouco melhor. Aqui, todo lugar, as crianças ficam encantadas com a primeira neve. E embora os trenós possam estar em falta, onde há vontade, há um jeito. Deslizar em caixas de leite é melhor do que não deslizar de jeito nenhum. Até mesmo um bom par de sapatos serve necessário. Catedral de São Vladimir é o local central da Igreja Ortodoxa Ucraniana. Os sinos tocam em antecipação a chegada do metropolita, que é o bispo-chefe da igreja. Vasily e seu assistente tocam uma melodia que é a mesma desde que os sinos foram pendurados nesta torre. É mais frio aqui do que lá. A cabine de chapa metálica foi construída para tornar as condições mais toleráveis para os tocadores de sinos. Enquanto os sinos tocam, São Vladimir, no porão pães sacramentais assados. Vários tipos de pães e pãezinhos fermentados feitos aqui são usados em muitas cerimônias na igreja, incluindo o pão, que é misturado com vinho tinto em uma espécie de pasta e usado como hóstia durante a comunhão. Não se usa açúcar nem gordura e a massa é abençoada em cada etapa do processo para garantir um cozimento bem-sucedido. A Igreja Ortodoxa adere estritamente às crenças, práticas e tradições que foram transmitidas ao longo de séculos. A Igreja acredita que as verdades sagradas são eternas e não precisam de mudanças para acompanhar os tempos modernos. Em ocasiões especiais, como o Natal, o metropolita vem para conduzir os serviços pessoalmente. Na Igreja Ortodoxa, serviço de vigília de Natal é realizado no início da véspera de Natal. Dura até o pôr do sol. Em seguida, serviço de Natal é realizado.
Os 5 pães, o vinho e o óleo são abençoados, uma tradição que remonta ao tempo em que o serviço de vigília durava muitas horas a mais. As pessoas ficavam de pé, então, para lhes dar força, eram dadas porções do pão abençoado que havia sido embebido em vinho. E eu verei o que acontece. As regras da Igreja Ortodoxa proíbem o uso de qualquer instrumento musical na igreja, exceto a voz humana. Isso impõe grandes demandas ao coro. Ele deve fornecer música para os serviços da igreja. Durante o serviço de Natal, atenção especial é dada a São Vladimir, um príncipe do século IX que foi elevado à santidade e ainda é venerado como o homem que trouxe o cristianismo para a Ucrânia. Muitos anos, sob o regime comunista, a religião foi suprimida. Os padres e seguidores mais francos foram presos e exilados. É um testemunho da profundidade do sentimento religioso na Ucrânia que as igrejas hoje estão tão cheias quanto estavam antes de começar a perseguição religiosa. Após séculos de ocupação e dominação por potências estrangeiras, a Ucrânia é finalmente independente. 1000 anos após o príncipe Vladimir, 300 anos após Bohdan Khmelnytsky e após 7 décadas de regime comunista, a riqueza da Ucrânia pertence finalmente ao seu próprio povo. Se você acha que os padrões da Lufthansa são altos no ar, você deveria nos ver em terra. Começa com uma das frotas mais jovens no ar, uma das equipes de solo mais experientes do mundo e um sistema preciso de verificações e rechecagens. Na Lufthansa, até mesmo as viagens mais curtas começam com esses passos vitais. Porque se o seu voo não for perfeito, ele nunca decola. Lufthansa, uma paixão pela perfeição. A International Video Network traz para você as maiores aventuras em entretenimento de vídeo. Documentários premiados da Reader's Digest, explorando as obras-primas do homem e da natureza. Vídeos de planejamento de viagens da Fodors, revelando olhares sobre as pessoas, lugares e culturas do mundo. Expedições em vídeo da Rand McNally, levando você a alguns dos lugares mais remotos e perigosos da Terra. Rand McNally, Viajantes em Vídeo. Tours relâmpago que você pode desfrutar do conforto da sua sala de estar. Super Cidades, celebrando as cidades mais amadas do mundo. E visitas em vídeo, levando você a destinos exóticos, românticos e populares. Rede Internacional de Vídeo. Grandes aventuras em ponto vídeo.
Veja seu revendedor ou contate a Rede Internacional de Vídeo no 1-800-669-4486 e receba seu catálogo gratuito. Mais de 250 vídeos de viagens, documentários e especiais.